Olá, você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que prestigia o nosso canal, que está aí com a gente, né? A gente agradece, né? A gente fica muito feliz com a sua companhia. Né? Para você que está chegando, fica aqui o nosso pedido para você deixar aí o seu like, né? Se gostou, inscreva-se no nosso canal. Hoje eu vou contar uma história muito legal para você, chama A Promessa. Começa assim. Quando Joana Tepilogato disse ao pai que havia arrumado um pretendente na viagem de navio que havia acabado de fazer à Europa, Arturo Tepilogato, bacana, né? Levou a mão ao bigode, fazendo um carinho nas pontas. Arturo tinha algumas terras de onde tirava o sustento da família. Terras cultivadas por homens simples e mal pagos, gente que trabalhava por um prato de comida e um lugar para dormir. O tal pretendente era um inglês de nome George, e quando ele apareceu para conhecer a família da namorada e viu os trabalhadores da terra, deu na cabeça dele mostrar-lhes uma bola de futebol que ele havia trazido na bagagem e deixar que brincassem com ela. Arturo não conhecia o esporte nascido na Inglaterra, mas não queria fazer desfeita com o futuro genro e deixou que os trabalhadores da fazenda se divertissem jogando futebol todo fim de tarde, depois da lida, enquanto havia sol para iluminar o campo improvisado. Enquanto o namoro de George e Joana corria, o inglês investia no time de futebol. Quando então nasceu o Estrela de Itamandiba. O companheiro espiritual, deixa eu esclarecer aqui, que nos mandou essa mensagem, ele viveu em Itamandiba, tá? Uma cidade de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Ele contou aqui para mim. Então ele gosta tanto da cidade que ele resolveu escrever uma homenagem a ela. Então ele nos passou essa mensagem. Arthur, com o tempo, foi sendo levado pela conversa do inglês. E depois das primeiras vitórias do time contra equipes das cidades vizinhas, começou a acreditar que o inglês não era tão sonhador quanto ele pensava. George era bom de conversa e empolgou os comerciantes e fazendeiros ricos do lugar, acabando por vender-lhes o sonho do estrela campeão. Com o bolso cheio, o inglês inscreveu o time no campeonato regional. E depois das vitórias sobre Araçuaí e Capelinha e a conquista do título regional sobre Jequitinhonha, Arturo começou a sonhar com o título estadual. Empolgado, George vivia escrevendo aos amigos na Europa sobre o sucesso do Estrela, quando então recebeu um convite para que o time participasse de um torneio internacional. E lá foi o Estrela em um navio para a Europa tentar brilhar no velho mundo. A família, aí a história mudou, né? A família era louca com futebol por causa do vovô Cascudo de Almeida, uma lenda, ponta direita do Estrela de Itamandiba, campeão da Copa Internacional de 1923, quando o time viajou à Europa e ganhou o torneio após ter derrotado o Bayern de Munique por 6-5 na primeira fase, o Barcelona por 1-0 na segunda fase e o Liverpool nos pênaltis da grande final. Caramba! O Estrela de Itamandiba ganhou do Bayern, do Barcelona e do Liverpool. O que é isso, né? Mas isso foi em 1923, né? Conta a história que Cascudo de Almeida jogou tanta bola que os dirigentes dos 3 adversários que enfrentaram o Estrela correram atrás do ponta direita. Se fosse eu, voltava satisfeito para casa com a taça. Mas Cascudo de Almeida era mais que um jogador de futebol. Ele era um artista da bola e não poderia deixar passar a oportunidade de mostrar seu talento aos europeus. Se fosse hoje em dia,
Cascudo de Almeida jogaria num grande time europeu e ganharia um salário astronômico, que nem o Cristiano Ronaldo, Neymar ou Messi. Porém, em 1923, o máximo que ele conseguiu fazer foi impressionar algumas plateias cheias de gringos por alguns trocados. E quando voltou para Itamandiba, trazia no bolso o pouco que restou do que ganhara e na bagagem algumas histórias para contar. O engraçado dessa história é que o Estrela de Itamandiba nunca conseguiu ser campeão do estado, apesar da promessa do Cascudo de Almeida, que liderava o time exatamente pela falta dele, pois mal colocou os pés nas terras tupiniquins. Depois de sua aventura na Europa, foi carregado para o Rio de Janeiro pelo empresário, onde jogou alguns times por lá. Valdeci é neto de Cascudo. Ele cresceu ouvindo as histórias sobre o avô. Pena que Valdeci era ruim de bola. Mesmo assim, o neto de Cascudo sonhava em se dar bem com o futebol, pois era apaixonado pelo esporte. Quando Valdeci viu Carina, líder da torcida do time do coração, agitando geral, teve a certeza que estava olhando para a mulher da sua vida. Carina era apaixonada, animada, louca. Quando o time para o qual ela torcia fazia gol, seu coração só faltava sair pela boca. Valdeci também era assim. Como a paixão pelo clube os unia, ficou fácil o entendimento dos dois, e não demorou que Valdeci e Carina começassem a namorar. Eles se casaram logo após o time ganhar o campeonato regional, e o primeiro filho deles, o Júnior, foi concebido durante a comemoração da passagem para a primeira divisão do campeonato estadual. Valdeci ganhava vida trabalhando numa empresa de tecnologia. E vendo todos os dias aparecerem tecnólogos que inventavam programas que os enchiam de dinheiro, ele pretendia fazer a mesma coisa. Porém, apesar dos esforços para desenvolver algo criativo, empolgante e inovador, tudo que ele imaginava, apareceu alguém que imaginava igual e que era mais rápido em lançar a ideia do que ele. Frustrando, né? O Valdeci andava orgulhoso, empurrando o carrinho do filho, quando viu uma cigana. Se me der R$20, eu digo o nome do espírito do parente que habita no seu filho. O pai, orgulhoso, ficou olhando para a cigana enquanto pensava se as ciganas diziam a verdade. Ele não acreditava em espíritos, reencarnação, nem em ciganas, e já ia passando batido quando Carina segurou no braço dele. Querido, dá o dinheiro para ela, senão a cigana pode jogar uma praga na gente. Valdeci também não acreditava em pragas, pelo menos até agora. Olha, amor, minha tia Nora, aquela que, depois de uma vida, trocou o marido folgado, beberrão, que vivia passando a mão nos dinheiros dela, por um gato, deu as costas para uma cigana e acabou descobrindo que o gato era gay e que estava tendo um caso com o ex dela. Nossa, isso aqui é azar, né? Isso aqui é praga. O pai do Júnior imaginou a pobre da tia Nora sozinha e desesperada, depois de perder 2 companheiros ao mesmo tempo, enchendo o sapato da Carina, para quem ligava o dia todo se lastimando da má sorte, arrependida por não ter ouvido a bendita da cigana, e concluiu que não seria sábio fazer o mesmo que ela fez, pois vai que Júnior, em vez de ser um craque da bola do jeito que desejava, decidisse se costurar. Com uma nota de R$20 na mão, Valdeci esticou o braço e entregou para a cigana, que abriu um sorriso. É ele mesmo. Valdeci olhou com aquela cara de quem não entendeu nada para a cigana. Ele? Ele quem? O seu avô. É dele o espírito que habita em seu filho. Meu avô? Receosa que Valdeci não houvesse entendido direito, a cigana foi mais clara. Cascudo de Almeida, meu filho. O pai da criança quase teve um troço, tamanha felicidade, pois o filho dele definitivamente seria um craque. O menino cresceu depressa e não faltou estímulo por parte do pai, Coruja, para que ele se apaixonasse pela bola. Mas Júnior, apesar dos esforços para atender as expectativas do pai, era um tremendo perna de pau. Puxa, Valdeci, nosso time anda balançando que nem todo ano desde que entrou para a primeira divisão. Falta comando. A gente precisa de um craque para levá-la a conquistar o título estadual. Craque é caro, meu amigo. Quem sabe o seu menino ainda não vai ser esse craque? Ah, não vou enganá-lo, meu amigo. Mas meu menino não tem a menor intimidade com a Redonda.
como o destino vive fazendo piada da cara da gente, passava Valdeci apressado quando viu a cigana. Como se tivesse sido atingido por um raio, ele parou diante dela e foi logo disparando. Cascateira! Diz que meu filho ia ser um craque de bola e o menino é ruim de bola que dói. A cigana não se deixou intimidar e devolveu a encarada que levara de Valdeci. Eu não disse que seu filho seria bom de bola. Disse que o espírito do avô dele, que era bom de bola, animava o menino. Ora, se o meu filho é animado por espírito de um craque de bola, não seria de se esperar que ele também fosse um craque? Seguinte, em vidas passadas, você já foi ladrão, uma apaixonada mãe de família, morreu numa guerra lutando ferozmente, padre e até cigana, mas nem por isso nessa vida você é qualquer dessas coisas, não é verdade? Boa explicação, né, que a cigana deu para o Valdeci. O espírito procura virtude, e o Pai Celestial, infinitamente misericordioso e bom, dá a ele meios de ele adquirir o que procura. Portanto, como são necessárias novas experiências para a aquisição de novas virtudes, já que a virtude só pode ser interiorizada pela prática, e é preciso que tenhamos todas as virtudes para fazermos por merecer vivermos em meio aos virtuosos, o que é a grande inspiração do Espírito, vivemos voltando à carne em situações diferentes, com diferentes missões. No entanto, na essência, o Espírito tem como meta se conciliar com seus desafetos e ajudar quem o ajudou. Sendo assim, seu filho pode não ser bom de bola. Via jogar o Barcelona da Espanha e ganhar muitos euros. Mas ele está aqui ou porque é um amigo de vidas passadas e fez por merecer o seu amor quando o ajudou, ou um inimigo com quem você está tendo a chance de fazer as pazes, amando do mesmo jeito. Legal, né? Depois dessa, Valdeci se viu obrigado a aceitar a falta de habilidade do filho com a bola, sem culpar ninguém. Júnior, o que foi, pai? Pode deixar a bola para lá. Mas, pai, sem bola eu não consigo, né? Não vou chegar a ser o craque de futebol de jeito nenhum. Eu quero que você seja feliz, meu filho. Eu estou vendo que a bola não é o caso, né? Não é o meio, né, para você chegar lá. O menino deixou a bola e entregou a redonda para o pai. O tempo passou e um dia o chefe de Valdeci chega com a novidade que o escritório tinha um novo funcionário. Valdeci pensou que era só mais um que passava por ali, mas não conteve o sorriso quando viu que o novo funcionário era o Júnior. Ao contrário do pai, Júnior desenvolveu um aplicativo que fez dele um jovem rico. Pois é, Valdeci estava com Karina na arquibancada do estádio, esperando ansioso pelo jogo do time do coração, pois não ia ao campo fazia um tempão. E porque finalmente haviam contratado um grande craque da bola, quando o presidente do clube apareceu, ao lado do jogador, tendo do outro lado o Júnior. Olha, gente, eu queria a atenção de vocês. O negócio é o seguinte, se conseguimos contratar este cracão de bola aqui, foi por causa do Valdeci, porque o filho dele aqui patrocinou a contratação, pois ele sabe que com o cracão nós vamos levar o campeonato, e ser campeão é o sonho do pai dele, o Valdeci. O povo foi à loucura, e Valdeci chorou abraçado à esposa querida, mas o melhor ainda estava por vir, quando Valdeci levantou a taça de campeão no final do campeonato. Enfim, Cascudo de Almeida havia cumprido sua promessa, apesar de não ter jogado sequer uma única partida naquele campeonato. Gostaram da história? Que história legal, né? É uma promessa que o Espírito fez lá atrás, em 1923, e veio cumprir aqui em 2023, né? 100 anos depois. Esse negócio de fazer promessa, né? Eu acredito que o Cascudo de Andrade, a intenção dele naquela época era cumprir. Inclusive porque o Cascudo de Andrade, segundo a história, ele era um lavrador. Ele saiu lá da roça para brilhar no mundo. Só que naquela época, jogador de futebol não ganhava dinheiro, né? E o que acontece? Ficou a promessa para trás. Muito interessante é que o Cascudo não reencarnou como um craque de futebol. Ele reencarnou como um craque da tecnologia,
O que mostra que o espírito pode se realizar de muitas formas. Tem gente que pensa, eu nasci para ser médico, eu nasci para ser dentista, ou para ser advogado, ou para ser engenheiro. Não. O espírito ele nasceu para viver todas as experiências, né? Para ser tudo, né? Dependendo da necessidade espiritual dele. Eu acho que um médico, por exemplo, um cara que cuida de pessoas a vida inteira, é o espírito dele que precisa de cuidar dessas pessoas, né? Precisa interiorizar, né, esse sentimento de cuidar do outro, né? Ou advogado, né, que tem a justiça, né, como orientadora, né? Ele é um braço da justiça. Ou engenheiro que constrói casas, às vezes, ou talvez o espírito tenha no passado sentido a carência de uma casa, vem como engenheiro, né? A gente vê o oposto do que era, né? O ladrão, né? De banco, vem como dono do banco. Vai ver como é que é, né? O dono do banco tinha muito dinheiro, às vezes ele vem como humilde morador de uma comunidade, mas para poder adquirir a riqueza do amor, da partilha, né? da solidariedade. Então tá aí, né? Esse texto é muito interessante porque ele fala, né, que a gente não tem um destino, né? Dependendo do que acontece com a gente pega aquilo ali, pega as necessidades que o nosso espírito tem, junta tudo e a gente escreve o nosso destino. O Cascudo de Andrade não estava destinado a ser um grande craque de futebol. Tanto nem em 2023, apesar do pai dele querer, apesar dele vir no passado que ele era, né? Ele não quis se aproveitar desse dom, ele quis desenvolver novos dons, enriquecer de outras formas e cumprir a promessa dele, né? O que mostra que a promessa dele de ganhar o campeonato em 1923, né? Era para valer, né? Que ele tinha aquilo dentro da alma dele, né, a cumprir. E ele deu um jeito de cumprir. Ele contratou um cracão que jogou por ele e o time ganhou, né? O que mostra a versatilidade do espírito humano. Somos capazes de fazer qualquer coisa, né? De trabalhar nos trabalhos mais humildes até os mais complexos, né? O que manda é a necessidade do nosso espírito, é o que ele precisa, de qual virtude ele quer desenvolver naquela encarnação. Espero que vocês tenham gostado tanto dessa história do Cascudo quanto eu. Muito legal. Vocês fiquem com Deus e até a próxima boa história.